Eu recebi esse comentário aqui, ó. Olha só o que o Lucas Santos Leite comentou no meu canal. No vídeo de ontem, caso Sara Mariano, casamento de aparência. Erdelan, segundo o que ele diz aí, já tinha sido casado entre 2007, mais ou menos. Lembrando que ele estava casado com a Sara há 13 anos atrás. Você volta 13, é 2010, né? Então, entre 2007, mais ou menos. Ele andou por Lauro de Freitas, na Bahia, iludindo os pentecostais e uma família de dirigentes. E o mesmo dirigente de uma congregação da Assembleia de Deus acolheu, tratando como um Deus. Indicou para ser consagrado, presbítero. Foi até presbítero aí, ó. Indicou para ser consagrado presbítero. E presbítero na Assembleia de Deus é um grande cargo. Deu a filha, deu a casa e sustentava. Vê que já era malandrião desde aquela época. O casamento não durou 1 ano. Segundo informações, a esposa chegou do trabalho e pegou ele com outra na cama. Então já era um putanheiro de Zeus. Depois poderia até ir pro lado do Alfredinho, né? Tá aí, comentário. Será que é mentira isso ou é verdade? Talvez essa pessoa que colocou o comentário seja lá da Bahia e conheça. Já foi casado. Agora, esse casamento era legal ou não? Se for casamento legal, já era divorciado. Então você vê, sendo isso verdade. A Sara deixa um camarada que está noivo, que conhecia, que não era casado, para andar com um homem divorciado. Cara, tem mulher que tem uma cabeça pior que uma ameba. Não tem juízo nenhum. Entre 2007, mais ou menos. Ele andou por Lauro de Freitas, iludindo os pentecostais, uma família de dirigente. E o mesmo dirigente de uma congregação da Assembleia. Esse dirigente lá tratava como um Deus. E deu a filha, a casa, e o sustentava. Ou seja, o dirigente deu até a própria filha para o camarada, né? Entende, né? O casamento não durou 1 ano. Segundo informações, a esposa chegou do trabalho e pegou ele na cama com outro. Foi esse que a Sara andou se envolvendo. Vocês estão lendo aí, né? Não estou inventando nada, não é clickbait, não. Chegou esse comentário. Se isso é verdade, olha o histórico desse sujeito, que pregava respeito para a mulher. Um camarada que está junto com a mulher e a mulher pega ele no flagra com outra mulher na cama, não está respeitando a mulher em posição nenhuma. É um adúltero. E será que não fazia a mesma coisa com a Sara? Depois vai dizer que ela que era adúltera? E se ela tivesse se envolvendo com outros homens, do jeito que ela era tratada, até ele merecia mesmo. Vocês entendem? O amor já tinha acabado, o casamento já tinha acabado. Então são esses os santos que andam em cima de púlpito de igreja. Aquilo que eu estava falando. Você vai atrás dessa gente do sistema religioso dos homens, que lembrando que eu não sou tolo para não entender que existem sistemas bons, sistema de Deus. Eu não sou aquele extremista contra o sistema. Contra o sistema, a gente vive no sistema. Eu estou aqui no YouTube, é um sistema. Estou falando do sistema perverso do homem ou da religião do homem. Agora, o sistema de Deus, da religião de Deus, é maravilhoso, é perfeito. Aquela religião que visa que as pessoas visitem órfãos e viúvas e se abstenham da corrupção desse mundo. O adultério é uma corrupção desse mundo. O engano é uma corrupção desse mundo. Fingir ser de Deus é uma corrupção desse mundo. Fingir um casamento é uma corrupção desse mundo. E tantas outras corrupções. Aí, será isso mentira? Se for verdade, olha o histórico do sujeito. Tem alguma moral? Tinha alguma moral para pregar? E todo mundo compartilhava o vídeo dele. Porque vocês não checam na internet quem é a pessoa. Certa feita, eu vi uma moça, não era do Brasil, acho que era da Espanha. Ela compartilhando um vídeo do Júlio César, aquele lá do Juju Batom, pregando uma doutrina. Aí eu pensei, meu Deus, essa moça... Isso lá no Facebook, porque o Facebook é o Instagram. Aí essa moça não conhece esse Júlio César. Bem na época, aquele Júlio César sendo desmascarado, que andou lá com aquela loira, depois ela confirmou e tal e tal. E ela compartilhando. Aí eu comentei com uma pessoa lá, da própria cidade dela. Eu disse, meu Deus, a moça lá não sabe que o camarada é uma vergonha na internet? Já foi desmascarado na internet? Tem muita gente assim compartilhando conteúdo de gente que já está caída há muito tempo, que não tem exemplo de nada. E a gente vê que esses vídeos do Erdelan eram compartilhados. Os meus vídeos geralmente não são compartilhados, não estou nem aí também, tá? Não quero. Mas assim, olha a moral dessa gente, né? Olha a moral dessa gente. Olha o que você anda compartilhando nas redes de gente caída, que vive um casamento fake, que vive uma vida cristã fake. Olha aí. Sim, o sistema religioso humano é corrupto. A palavra religião vem do latim religare, quer dizer religação, reconexão, a alma, a divindade, Deus. Quem conecta ou reconecta, religa nós a Deus é Jesus Cristo, pelo seu sacrifício. Mas no caso dos homens, quem liga
o povo a Deus é o homem. Porque você, na católica, não tem que confessar para o padre está te conectando a Deus. Daí ele diz lá, os pecados estão perdoados, meu filho, minha filha. Ele tem poder igual a Jesus Cristo. Sendo que a Bíblia diz em Hebreus que o único mediador entre o homem e Deus é quem? É o padreco? É o papa? Não, Jesus Cristo. É o pastor? Você vai lá confessar na casinha pastoral lá? No escritório? Não, Jesus Cristo. Muitas das vezes, quantos casos que eu recebi de comentário, eu que não sou canal de denúncia, mas numa época eu lia muito esses comentários, e às vezes até no canal. Eu recebi, olha, mais de 3 comentários, pessoas que foram se confessar para um pastor, o pastor ficou excitado com a conversa lá e deu uma furunfagem, ou quase rolou uma furunfagem do próprio escritório, quando não quase rolou, e em outros casos foi combinado ali para um motel ou um outro lugar. Recebi. Tipo, a mulher foi lá contar que estava passando uma dificuldade no casamento, que o marido não comparecia, que ela estava cheia de desejo. Aí o cara começa a imaginar que já não tem nenhuma vida boa sexualmente, bobear. Ou já está com nojo da própria esposa. Aí começa a alimentar aquele confessionário evangélico. Fala do católico, mas não deixa de ser isso aí. Por isso que um homem de Deus jamais fica a sós conversando com alguém, até do escritório, até dentro da igreja. Ele vai estar com a esposa ou com várias irmãs para aconselhar. Aí ficou ouvindo aquilo, é quase um conto erótico. O camarada vai para loucura, né? Aí dá uma cantada, mas você é bonita, você tem que se valorizar, não dá bola para ele. Ela vai ficando aquilo e vai rolando. Vocês entendem? Esse é o sistema religioso humano. Como eu disse, eu falo a palavra, não gosto de falar. Tem hora que eu fico indignado com isso. Vamos mudar esse vocabulário. É o sistema religioso da porneia e da avareza, que engloba a prostituição, adultério, tudo quanto é pecado sexual. E a avareza, que é o amor exacerbado ao dinheiro. Não é ter o dinheiro, não é ter o seu salário digno, não é ter o desejo, a ambição para ter uma vidinha melhor. Não, é querer ter tudo, mais do que os outros, ainda não dividir, não compartilhar com os outros, não ser abnegado, não ser altruísta. É isso. É o que mais existe dentro de igrejas, existe em sistema religioso. Essa é a realidade. Então, meus caros, está aí, ó, a manifestação. E a própria mãe disse, sim, que ela estava noiva. A própria mãe disse que ela estava noiva. Então, muitas vezes não ouvimos a Deus e nem os pais, aí vem a tragédia. Exatamente. E o camarada, ela conhecia, a Sara conhecia, a mãe conhecia, e ela foi pegar um camarada no outro estado.